Irmãos, é muito importante que nesse momento a gente conheça plenamente a vontade do Senhor. Isso é importante, sempre foi importante, mas agora isso se mostra ainda mais evidente daquilo que nós precisamos fazer aí, precisamos nos empenhar em Deus. Nós vemos que cada vez mais, pelo desgaste, por tudo aquilo que nós vamos passando por essa situação, a gente tem uma tendência, pelo isolamento, a também se afastar das coisas próprias do reino, né? É normal que às vezes com a caminhada a gente vai se ocupando de outras coisas que não são as coisas de Deus, né? De alguma forma Deus foi lá, nos resgatou de um caminho às vezes que nós estávamos totalmente equivocados, enganados, a nossa vida estava perdida, estava desamparada, e Deus nos resgatou e nós nos dedicamos, né? Como falamos aqui no culto passado, né? Naquele primeiro amor, na nossa primeira dedicação, no nosso empenho, uma paixão que a gente exerce lá quando conhecemos a Deus. E é natural que a gente vai caminhando, né? E vai então se deparando aí com outras situações na nossa vida e vamos de alguma forma desencontrando daquilo que é a vontade de Deus para nós. Então é normal que a gente às vezes vá ocupando a nossa cabeça, a nossa mente com outras coisas que não são as coisas próprias do reino de Deus. Então cada vez mais, irmãos, nós precisamos assim encontrar o que nós chamamos aqui desse lugar em secreto, né? O lugar secreto, esse lugar onde nós ouvimos a voz de Deus no nosso íntimo, no nosso interior. Quando falamos de lugar secreto, nós não estamos falando de um lugar oculto, mas nós estamos falando de um lugar de intimidade com Deus. Então, qual foi a última vez que cada um de nós aqui se dedicou em intimidade com aquele que criou todas as coisas, aquele que é o nosso Pai? Nós às vezes vamos perdendo isso ao longo do caminho e nós precisamos resgatar esse lugar íntimo. Quando falamos aí lugar em secreto, isso tem muito a ver com aquilo que nós ministramos algumas semanas atrás sobre a oração do Pai Nosso. Nós falamos aqui e nos colocamos aqui a poder debruçar sobre esse tema, que é o Pai Nosso, que é a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E quando ele vai ensinar essa oração, ele ensina isso de uma forma muito pedagógica. E antes mesmo dele ensinar essa oração, ele diz assim, o texto inclusive diz assim, como se deve orar, né? Qual é a forma como se deve orar? E um dos pontos que ele trabalha nessa forma de oração é esse lugar em secreto, né? Então ele fala assim, quando você for orar, quando você for falar com seu pai, você não faça isso apenas para ser visto pelas pessoas e para ser recompensado por elas, apenas para mostrar uma falsa religiosidade, mostrar uma falsa espiritualidade. Não faça isso para isso, mas procure um lugar em secreto, um lugar onde você e Deus estão ali, neste lugar, e você possa orar e falar com o seu Pai em secreto, porque aquele que te ouve em secreto também te recompensará. Então nós queremos trabalhar um pouco isso, esse retorno a esse lugar de intimidade com Deus. Deus pode falar muitas coisas conosco, Deus pode de fato revelar aquilo que é o seu plano, a sua vontade para as nossas vidas, e nós precisamos disso. Nós não estamos aqui numa condição de que Deus precisa ouvir a nós, mas nós é que precisamos cada vez mais ouvir a Deus. Então nós precisamos resgatar isso. Se nós pegarmos aqui os grandes homens, os que nós conhecemos como heróis da fé, né? A gente vai ver que muitos deles encontraram esse lugar em secreto para ter esse momento com Deus, e Deus revelou grandes coisas a eles. Então, todas as vezes que Deus quis revelar coisas grandes a esses homens, e muitas dessas vezes ele chama esses heróis, esses conhecidos heróis da fé, como foi Abraão, por exemplo, o pai da fé. Ele chama Abraão, por exemplo, para fora da tenda. Falou, Abraão, sai dessa tenda aqui, vou te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar o plano que eu tenho para a humanidade, eu quero te mostrar o plano que eu tenho para o mundo. E aí então ele chama Abraão para esse lugar íntimo, onde está Abraão e Deus, um momento de intimidade, um lugar de encontro, onde Deus estava ali revelando o seu plano, um plano extremamente amplo e complexo daquilo que Deus queria falar com Abraão. E aí ele chama Abraão e fala assim, olha Abraão, contempla as estrelas. Se você conseguir contar as estrelas, assim também será a sua descendência. Então Deus está revelando algo extremamente grande, algo que está no mais íntimo daquilo que era o plano de Deus para a humanidade, não só para Abraão, mas para a humanidade. E ele revela ao seu servo Abraão ali no lugar de intimidade. Da mesma forma foi com Moisés, quando Deus quis falar com Moisés coisas profundas
sobre liderar um povo, sobre conduzir um povo, sobre tirar um povo da escravidão, ele chama Moisés para um lugar íntimo. Um lugar íntimo não quer dizer que seja dentro de algum lugar, ou que seja um templo, não, ele chama para um lugar separado, onde estava Moisés e Deus, e os dois então teriam ali um diálogo, né, onde então Deus revelaria tudo aquilo que ele planejou para aquele povo, para Moisés. E tão íntimo era esse encontro, que a face de Moisés saía resplandecendo a glória de Deus, porque Moisés podia ali no íntimo, no secreto, nesse lugar secreto, ouvir os mais profundos planos do Senhor, não só para Moisés. Moisés ali, nem Moisés, nem Abraão estavam procurando os seus próprios planos, mas eles estavam ali ouvindo sobre os planos de Deus. Às vezes a gente quer procurar a Deus para saber das nossas pequenas coisas. Nós somos como um grão de areia na praia, e às vezes nós buscamos esse Deus tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso, tão amoroso, e às vezes para falar de tão pequenas coisas, e às vezes Deus quer chamar você, quer me chamar, quer chamar todos nós para um lugar íntimo, para um lugar de intimidade com Ele, para nos revelar qual é o plano dEle. Então, meus irmãos, mais do que ouvir o meu próprio plano, do que cuidar dos meus próprios interesses, eu quero poder ouvir qual é o plano de Deus. Às vezes a gente sempre fala, né? Olha, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para você. Meus irmãos, mais do que ter um plano para você, Deus não tem um plano. Deus tem o plano eterno, aquilo que é eterno, aquilo que não vai passar, aquilo que é duradouro, aquilo que não vai mudar, aquilo que é sobrenatural. Então, mais do que o meu plano, eu não quero ouvir o meu plano. Eu quero poder entrar num lugar secreto, íntimo com Deus, para ouvir qual é o plano que Deus traçou desde o início da humanidade, desde mesmo antes de eu sonhar em existir, antes mesmo que minha mãe sonhasse em existir, Deus já havia traçado todo esse plano, e é sobre esse plano que eu quero ouvir no mais íntimo de Deus. Então eu quero poder estarmos aqui juntos nesse culto hoje, mais do que para a gente buscar coisas tão pequenas como às vezes nós buscamos no nosso dia a dia, coisas, às vezes planos gananciosos que buscamos para nós mesmos, mas que a gente hoje possa entrar num grau profundo, num lugar secreto e profundo com Deus, para saber, Deus, revela-me qual é a tua vontade. Então, mais a intimidade, nós estamos aqui falando de intimidade, nós estamos aqui falando de proximidade, né, de contato, mas a intimidade, ela vem muito mais. Às vezes a gente acha que vamos ficando íntimos das pessoas, só porque estamos falando muito com elas. Às vezes o muito falar nosso não nos torna íntimos das pessoas, mas quando nós paramos a nossa vida para ouvir o que o outro tem, isso de fato vai nos fazer íntimos. Então, mais do que falar, nós precisamos o quê? Ouvir. Para ser íntimo de Deus, não basta a gente ir lá e fazer um grande sermão numa oração e lançar sobre Deus toda uma narrativa que nós já trouxemos pronta de casa, e lançar tudo aquilo para Ele e achar que agora pronto, Ele está sabendo de toda a minha lista de pedidos e agora Ele se vira para lá. Não, nós temos que buscar esse lugar de intimidade, esse lugar secreto, para que a gente possa ouvir de Deus. E às vezes para ouvir de Deus nós vamos precisar que a nossa alma se acalme, se assente, pare de ser perturbada com todas as ansiedades desse mundo, com todas as preocupações que esse mundo nos proporciona, e vamos precisar que esse turbilhão se acalme, a gente possa então ouvir a Deus. Porque intimidade, irmãos, é fé, e fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais íntimos nós somos, mais conhecemos a Deus, e mais a nossa fé vai fazendo o quê? Vai sendo aumentada, a nossa fé vai crescendo, a nossa fé vai rompendo. Então quanto mais nós ouvimos de Deus, mais então nós conhecemos dele, quanto mais nós conhecemos de Deus, maior é a nossa fé. A fé não é algo estático, né? Não é algo que tem um tamanho só e é único. Não, a fé é algo que precisa ser cada vez mais desenvolvido. E qual é o melhor ambiente para que a gente possa desenvolver a nossa fé? É ouvindo a Deus, a tua palavra, meditando e buscando esse lugar em secreto para que a gente possa ouvir a Deus. E eu quero poder cada dia mais ter essa intimidade aumentada com Deus, esse lugar mais íntimo, cada vez mais. Eu tenho certeza que isso é o desejo de todos nós que queremos e buscamos essa vontade, né? Nós sabemos que
Hoje, né, para a gente falar com Deus, você precisa fazer uma oração, você precisa então se concentrar naquilo que você está fazendo, você precisa ler a palavra, mas nem sempre foi assim. Se nós pegamos lá no início, né, logo quando o homem foi criado, a situação era bem diferente. Então, primeiro que o homem foi criado da essência de Deus. Olha quão maravilhoso é isso. Poxa vida, eu assim, espero que um dia eu tenha essa experiência. Olha como é fantástico, né? Então, Deus criou Adão e Eva da sua própria natureza, da sua essência. Ele criou homem e mulher, criou os dois lá da sua própria essência. E o mais legal é que eles tinham uma intimidade tão grande com Deus, mas tão grande, que você ler lá em Gênesis 3, quando o homem então decide sair da presença de Deus, na sua única decisão que ele pode tomar, vamos dizer assim, ele então decide sair da presença de Deus. A palavra de Deus diz que quando eles então percebem que eles estavam nus, eles começam a temer, porque eles começaram a ouvir os passos de Deus no jardim. Pensa, irmãos, você está no jardim, num lugar íntimo, de intimidade com Deus, onde Deus visitava ali o homem, a mulher, provavelmente, a gente nunca vai saber essa questão cronológica, mas diariamente talvez, e ali na viração do dia, no finalzinho do dia ali, Adão e Eva, eles podem ouvir os passos de Deus. Pensa como era próxima a relação que eles tinham. Eles não eram uma relação do invisível, não, era algo que eles tinham contato, aquilo fazia parte do dia a dia deles. Olha quão maravilhoso isso era. E o homem então resolve perder essa relação. E o que acontece é que Deus é feito de uma natureza perfeita. Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é algo sublime, Deus é bom. E nós, pelo pecado, fomos corrompidos, nossa natureza ficou caída, somos maus, nosso coração é enganoso, nossos planos não são eternos, nossos planos são passageiros. Quantos de nós aqui fazemos planos, você está animado para concluir aquilo lá, para executar aquilo lá, no outro dia parece que o coração já mudou, parece que já resolveu outra coisa. É ou não é verdade? Você diz sim hoje no seu casamento, amanhã você diz não. Amanhã tudo que você queria dizer não. Você casa hoje jurando que você vai, não, eu vou ser fiel até o final, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Amanhã você já não é, mas na tristeza é meio difícil, né? Porque a gente é corrompido, a gente é como fumaça, né? Os nossos planos são como fumaça, e Deus é perfeito. Deus é bom, Deus é soberano. E aí então, uma vez que o pecado está em nós, não tem como a gente ter comunhão com Deus, não tem como a gente ter intimidade com Deus, porque desde lá do início, então, desde que o pecado entrou no homem, não havia uma forma de que o homem pudesse encontrar a Deus, se não fosse pela expiação dos seus pecados, através daquilo que era um Antigo Testamento, através de sacrifício de animais. Então, como é que se fazia? Então, o homem queria ver a Deus, queria ter um encontro íntimo com Deus, mas ele não podia. E aí, então, Deus faz algo provisório, para que o homem pudesse, de alguma forma, ouvir um pouquinho, um pedacinho da voz de Deus, e cria lá. Aí a gente poderia ficar aqui um longo tempo explicando, mas só para a gente resumir, era feito através do sangue de sacrifício de animais. Então, havia um lugar chamado Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança chamava lugar propiciatório, onde o sangue dos animais, daquilo que era lá, a expiação do pecado do homem, era derramado sobre essa tampa. Então Deus vinha naquele lugar, apenas naquele lugar, visitar ali o sacerdote. Então ele falava com o sacerdote ia lá e falava tudo aquilo que Deus havia falado com ele para o povo. E é interessante porque Jesus vem justamente fazer isso, ser o perfeito sacrifício, que a gente acabou de falar aqui do Antigo Testamento, ainda era algo provisório. Então, Jesus é o Filho de Deus que se faz propício para que a gente tivesse novamente esse lugar de intimidade com Deus.
Então, há vários textos, no livro de Romanos, você vai encontrar vários textos que dizem que Jesus, Cristo, é o sangue propiciatório, é o propiciador, é aquele que se faz propício para que a gente tivesse novamente intimidade com Deus. Se antes o lugar propiciatório era essa tampa da Arca da Aliança, então Jesus morreu em nosso favor, para que então toda a ira de Deus fosse paga, todo o sangue fosse derramado de uma só vez, e agora então nós podemos novamente ter um lugar de intimidade com Deus. Uma das obras que a cruz de Cristo faz e alcança a nossa vida é que por essa obra, por esse sangue, por essa cruz, Jesus tornou novamente o lugar propício, o propiciatório, para que a gente pudesse encontrar com Deus novamente. Agora já, Jesus mesmo diz, agora já não somos mais servos, mas Ele nos chama de amigos. Ele traz novamente um conceito de intimidade para que a gente pudesse encontrar com Ele. E muitas vezes o que acontece é que nós desprezamos essa intimidade, essa liberdade que hoje nós temos por conta do sangue de Cristo Jesus. Então eu costumo comparar isso como a água que sai da nossa torneira. Aquilo é algo extremamente precioso. Se você ficar 3 dias sem água na sua casa, você vai entender o que eu estou falando. Mas como todo dia você abre a sua torneira e aquela água sai, a gente tem um costume de não dar valor nisso. Porque você sabe que na hora que você abrir de novo a torneira, a água vai sair de novo. Da mesma forma, é esse lugar de intimidade com Deus, essa graça de Deus sobre nós. Está à nossa disposição, a gente poderia usufruir disso o tempo todo para ouvir a voz de Deus, mas como isso está tão à disposição, como é de graça, a gente acaba não valorizando como deveríamos valorizar. Porque isso é de graça, mas não foi de graça. Isso foi se pago um altíssimo preço para que isso, de fato, viesse a acontecer em nossas vidas. Então, por isso, nós precisamos resgatar esse lugar de oração, de intimidade, de ouvir a voz de Deus, de entender e de compreender. Me diz aqui, qual é a vantagem de ser próximo de um Deus que é onipresente? Qual que é a vantagem? Se não for para ter um relacionamento com Deus, para conhecer o que passa no coração de Deus, para ouvir a sua voz, qual é a vantagem de ser próximo de um Deus que é onipresente, irmãos? Um Deus que está em todo lugar. Então, quando falamos de proximidade, a gente não está falando de uma proximidade física, tátil, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Inclusive a Bíblia fala que se você olhar as coisas criadas, a natureza, os animais, a árvore, tudo aquilo que foi criado, você vai conseguir ver Deus. Porque aquilo é tão glorioso, aquilo é tão milagroso, aquilo é tão poderoso, que aquilo revela que só pode ter sido um Criador divino para ter feito aquilo. E isso torna todos nós indesculpáveis, Romanos 1,19. Então, meus irmãos, se nós podemos ver Deus em todo lugar, qual é a vantagem então, de ser próximo de um Deus que é onipresente? Não tem vantagem nenhuma. Se essa proximidade for apenas física, for apenas algo que é tangível, mas não for do nosso íntimo, do nosso coração, onde a gente revela todas as nossas vaidades, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, e deixamos com que Deus venha curar a nossa vida, venha trabalhar a nossa vida, venha falar sobre os seus planos para nós. Olha só, tem uma passagem da Bíblia, está nos Evangelhos, eu não me lembro agora exatamente a passagem, mas está nos Evangelhos, que fala sobre 10 leprosos que se achegaram perto de Jesus. 10 leprosos se achegaram perto de Jesus. E a Bíblia fala que os 10 foram limpos e saíram. Mas um voltou para agradecer aquilo que Jesus havia feito sobre a sua vida, para dar glórias a Deus, para dar graças, para louvar. Aí eu te pergunto, quantos leprosos foram curados? A gente tem a tendência a achar que os 10 leprosos foram curados. Não, irmãos, os 10 leprosos foram limpos, mas curados no seu íntimo, transformados, regenerados, nascido de novo, foi só um. Porque ainda que os 10 experimentaram de uma proximidade física
de um Deus que naquele momento estava visível. Só um experimentou um lugar secreto de intimidade com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós às vezes estamos aqui e a gente acha que nós somos íntimos de Deus, porque nós estamos experimentando muita coisa, muita graça de Deus na nossa vida, muito milagre, muita transformação, muita prosperidade. Pode ser que a gente esteja próximo de Deus, mas não sejamos íntimos de Deus. Porque ainda que a gente receba muito milagre na nossa vida, a gente ainda corre o risco de no final não conheceram esse Deus maravilhoso e esse plano maravilhoso que Ele tem para nós. A gente corre o risco, irmãos, de sermos sarados, de sermos transformados, de ter uma casa restaurada, de ter um salário melhor, de ter um carro melhor, de ter uma família melhor, de ter um emprego melhor, de desfrutar de comunhão, de amizade, mas de nunca ter sido íntimo de Deus. Isso é um risco grave, meus irmãos, porque era melhor que a gente não tivesse recebido milagre nenhum, porque pelo menos ignorante a gente estava, mas agora que não somos mais ignorantes quanto às coisas da fé, nós precisamos encontrar novamente. Se você perdeu, se você nunca encontrou, nós precisamos achar esse lugar secreto para falar com Deus e ouvir as coisas de Deus novamente para a nossa vida. E eu vou te falar, meus irmãos, não é porque Deus está carente. A gente às vezes acha que Deus fica lá tentando barganhar com a gente uma certa carência, aquilo que Ele queria, eu queria tanto que meu filho falasse comigo. Não tem nada a ver com isso não, irmãos. Deus não precisaria de nenhum de nós. Contudo, Cristo Jesus propiciou esse lugar para que a gente tivesse essa intimidade com Deus. E aí a gente cai em 3 grandes perigos que podem acontecer na nossa vida, no meio dessa caminhada. O primeiro é a gente ter um possível relacionamento com Deus de uma forma religiosa, onde a gente já aprendeu os movimentos que tem que ser feitos para alcançar o coração de Deus. Então é cantar uma música um pouco mais melosa, é levantar a mão de um jeito, é ajoelhar na hora certa, é chorar no momento correto, é frequentar de um jeito, é assistir de outro, é louvar dessa forma. A gente vai robotizando a nossa relação com Deus. Isso é um perigo, porque a gente pode ter a sensação de que estamos íntimos de Deus, mas pode ser que Deus não conheça mais quem nós somos. Não porque Deus não saberia, porque como falamos aqui, Deus é onipotente, onisciente e onipresente, sabe de todas as coisas, tem todo o poder e está em todo lugar. Mas porque nós não deixamos mais revelar, abrir o nosso coração, ter uma conversa com aquele que é o nosso Pai, que poderia ser o nosso Senhor, mas se deu a ser o nosso Pai, para ter uma relação. Então pode ser que a gente esteja num risco de ter um relacionamento religioso com Deus. Religioso. Uma coisa automática. Uma coisa que a gente já estabeleceu como padrão. E fora daquele padrão não há mais espaço para Deus falar conosco. E se você não está entrando no seu íntimo, abrindo o seu coração com Deus de forma não religiosa, você corre um sério risco de não ser íntimo de Deus. Esse é um grande perigo. Um segundo possível grande perigo é que a nossa relação com Deus seja apenas para buscar nossos próprios interesses e as nossas próprias vontades. É possível que isso aconteça, muito possível. Que às vezes a gente não quer ficar íntimo de Deus, não quer ficar íntimo do Pai. A gente quer ter uma pechada com aquele que é o diretor do mundo, entendeu? A gente quer ter um privilégio com o diretor. Entende o que eu estou falando? Porque não tem nada melhor que conhecer o diretor das coisas, não. Quando você conhece o diretor do hospital, você pode passar por uma fila. Quando você conhece o diretor lá do CETRAN, você pode furar outra fila. Entende o que eu estou falando, irmãos? Quando você conhece o dono do supermercado, você pode pegar fiado, entende? Às vezes a gente quer ter o mesmo tipo de relação com Deus. Porque já que Deus, Ele criou todas as coisas, Ele é o diretor disso aqui, se eu tiver uma relaçãozinha com Ele, quem sabe eu não consigo furar as filas da minha vida, conseguir alguns favores e algumas exceções.
Quem sabe, sendo amigo do diretor, eu não posso acabar com o meu casamento, eu não posso destruir meus filhos, eu não posso mentir às vezes, me corromper de algumas formas, porque eu conheço o diretor. E a gente corre o risco, irmãos, de ter um relacionamento interesseiro e corrupto com Deus. Porque já que Ele é o Deus Todo-Poderoso, então Deus, o Senhor tem um poder, eu tenho a vontade, estabeleça o seu poder naquilo que eu tenho vontade. Aí eu faço todas as coisas. Sendo que o que nós deveríamos fazer não é buscar os meus interesses para Deus fazer, mas é sabendo que Deus é esse Pai, Criador de todas as coisas. Então Deus, que o Senhor revele quais são os seus planos, para que eu aqui possa executar exatamente como o Senhor planejou, e não o inverso. Porque senão, irmãos, a gente está virando a cruz de cabeça para baixo. A gente está lançando o anticristo, a gente está invertendo a forma como Deus estabeleceu todas as coisas. E um terceiro e último ponto, existem vários, nós estamos aqui apenas trabalhando esses 3, mas um terceiro e último ponto que nós relatamos aqui, que é extremamente perigoso, é você não ter nenhum tipo de relação com Deus. E a gente às vezes vai dando desculpas, né, para não ter relação com Deus, no seguinte sentido: para ter uma relação religiosa eu também não quero. Para ter uma relação interesseira, eu também não quero. Para ser crente igual esse povo é crente, então eu também não quero. Entende? A gente vai se aperfeiçoando nas desculpas, ao invés de nos aperfeiçoarmos na nossa relação com Deus. Há um Salmo 73, que diz assim: bom é eu estar perto de Deus, próximo, íntimo de Deus. Quantos versículos há de esses grandes homens da fé, como eles eram próximos de Deus, eles conheciam aquilo que passava no coração de Deus, eles tinham a revelação. A gente anda no chute, irmãos. A gente anda tentando acertar na loteria da vida, o tempo todo. Porque a gente não gasta tempo buscando a revelação e a vontade do Senhor. E a gente corre um risco, irmãos, porque principalmente agora, nós estamos num momento de isolamento social, onde aparecem, tudo fica mais próprio, né? Fica mais propício, vamos dizer assim, para que a gente possa então se distanciar de Deus. A gente tem as desculpas perfeitas, a gente tem os argumentos perfeitos. Quantas pessoas se afastaram dos cultos? Tudo bem, a igreja não está reunindo, né, fisicamente, mas não podemos fazer um esforço de, por um momento, por alguns meses da nossa vida, nos reunirmos então online, até que tudo isso passe, a gente não precisa comprometer a vida de ninguém. Será que até para a gente louvar a Deus, adorar a Deus e estar presente juntos uns com os outros, a gente vai precisar fazer sacrifício da vida dos outros? Sendo que a gente poderia, vamos manter, vamos continuar sendo igreja. Nesse momento, online. Só nesse momento. A comunhão é importante, estar junto, o físico é importante, mas nós precisamos entender esse momento. Então fazer um esforço de, vou pôr minha família para assistir um culto, vamos estar junto aqui para assistir esse culto. Vamos estar juntos aqui orando. Vamos então estar juntos aqui buscando a vontade de Deus. Vamos estar juntos aqui, vamos fazer uma obra social, tem gente que está precisando de um pão e eu tenho com quem repartir, vamos repartir o pão. É momento da gente ser isso, mas a gente vai esquecendo, vai deixando as coisas tomarem conta da nossa vida. A gente achou que a quarentena ia diminuir o nosso trabalho, parece que aumentou. Em muitos casos as pessoas estão trabalhando muito mais, então elas estão mais sem tempo. Está mais desafiador ainda. Então toma cuidado com aquilo que pode estar tirando o lugar de Deus na sua vida. Volta, como nós falamos aqui no último culto, né? Do livro de Apocalipse. Lembra onde você caiu. Porque lá em Apocalipse capítulo 2, ele está escrevendo uma carta para a igreja, para a gente crente, não é para a gente não conhecer a Deus não, a gente crente, gente que conheceu a Deus e experimentou de Deus, gente que era firme, fiel, mas ele fala, olha, vocês esqueceram do primeiro amor, lembra onde vocês caíram e volta, às vezes, irmãos, a gente caiu porque começou a trabalhar demais, às vezes a gente caiu porque ficou pobre, às vezes a gente caiu porque ficou rico, às vezes a gente caiu porque achou alguém para namorar, para se relacionar, para casar. A gente cai por 1 milhão de motivos.
Mas lembre então de onde caiu, porque se você lembrar, você vai ter mais chance, mais facilidade para voltar para esse lugar secreto, para esse lugar de intimidade com Deus. Irmãos, eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero conhecer esse plano no seu mais profundo. Eu quero conhecer tudo aquilo que Deus já traçou. Eu não quero ter que ficar andando e esbarrando toda hora em algo que eu não precisava. Eu não quero ter que ficar me machucando nas coisas que eu não precisava. Eu não quero ter que cair se Deus já estabeleceu algo diferente para a minha vida. Então, ao invés de eu andar no escuro, eu quero poder então encontrar esse lugar secreto, esse lugar íntimo. Falar com Deus e deixar com que Deus revele ao meu coração tudo aquilo que Ele já pensou para esse mundo. Amém? Então eu quero orar, quero que a gente possa ter esse lugar de intimidade nesse momento. Se você está aí na sua casa, vamos buscar agora. É um esforço que a gente faz, irmãos. Desligar um celular, tirar um tempo, isso é um esforço, não é fácil. Com tantas distrações que esse mundo nos proporciona, mas vamos fazer isso juntos. Nós estamos aqui com parte da equipe, já está aqui conosco. Cremos que em breve nós vamos voltar aí aos nossos cultos públicos, mas vamos buscar isso juntos, no nosso mais íntimo. Vamos orar, vamos ter essa intimidade com Deus, amém? Se você estiver na sua casa aí, puder fechar os seus olhos, eu quero convidar a nossa equipe, se vocês puderem ficar de pé nesse momento, e também fechar os seus olhos, que a gente agora, eu quero sugerir o seguinte, que a gente agora tem esse momento de intimidade. Se você perdeu isso na sua vida, é importante que você resgate. Então peça a Deus, fala, Deus, eu estou com dificuldade, porque eu estou trabalhando muito, eu estou sendo desafiado, as minhas finanças, está tudo um turbilhão. Mas a gente não começa consertando a árvore ruim pelos frutos ruins que ela deu. A gente tem que começar consertando as coisas pela raiz. Então, às vezes, irmão, a gente está errando porque a gente perdeu esse lugar de intimidade e não tem mais revelação na nossa vida. Então, ao invés de a gente consertar o resultado final, vamos consertar a raiz. Porque consertando a raiz, todas as outras coisas serão santificadas. Vamos orar para que Deus nos leve mais profundo. Como cantamos aqui, vamos ser ministrados por essa canção, que a gente possa encontrar o lugar mais profundo do coração de Deus, conhecer os detalhes mais íntimos daquilo que é a vontade do Senhor. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, enquanto igreja, por conta de toda essa situação, sendo prudentes em reunir apenas alguns da equipe, e nossa igreja é reunida praticamente online, quase em 100% online. Mas, ó Deus, não nos basta ser próximos fisicamente. Se no íntimo, no secreto, eu for um desconhecido e não conhecer o Senhor. Eu não quero, ó Deus, ser como os 9 leprosos que foram limpos, mas não foram restaurados, não foram curados, não foram renovados, não foram transformados e regenerados. Eu quero ser limpo também, ó Pai, das minhas deficiências, daquilo que é ruim na minha vida, daquilo que preciso de um milagre, mas eu quero também, ó Deus, conhecer a Tua vontade, para que, ó Deus, eu não seja limpo e continue a viver uma vida devastada, enganada. Porque se fosse assim, ó Deus, era melhor a gente ser ignorante. Mas como tivemos o privilégio, ó Deus, de Jesus ser o propiciatório sobre as nossas vidas, o sangue propiciatório, o sangue que pagou todo o pecado, toda a dívida, e de alguma forma Deus gerou novamente esse lugar de intimidade com o Senhor, onde nós podemos nos achegar. Esse lugar pode ser o nosso quarto, pode ser o nosso carro, pode ser o nosso quintal, pode ser debaixo de uma árvore, porque o Senhor Jesus já fez tudo, o mais caro foi feito, para que a gente pudesse desfrutar da intimidade com o nosso Pai, porque já não somos mais servos, mas somos amigos de Cristo, já não somos escravos, mas somos filhos deste Deus, Criador dos céus e da terra, que poderia ser um diretor, que poderia ser um coordenador, mas se revelou como nosso Pai. Ele poderia apenas ser o Deus Todo-Poderoso, longe de nós, mas nos chamou de filhos e falou, um Pai, e nos trouxe como um Pai. Que a gente tenha esse relacionamento. Deus, nós queremos, sim, Pai,
conhecer a Tua vontade, conhecer a Tua vontade. Revela-nos, ó Deus, nesse lugar mais íntimo. O Senhor conhece todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, tudo aquilo que temos errado. Não há entre nós aqueles que assim não foram. E eu quero te chamar, meu irmão, neste momento, continue com os seus olhos fechados. Eu quero fazer um apelo sobre a sua vida. Eu quero dizer que seus pecados estão perdoados, se você agora deixar com que Deus possa trabalhar uma obra na sua vida, se arrepender e entregar totalmente a sua vida ao Senhor. Eu quero fazer um clamor para você que está online agora. Abandone o adultério, abandone a infidelidade, abandone a mentira, abandone a pornografia, abandone tudo aquilo que talvez tenha desagradado a vontade de Deus na sua vida. E se arrependa nesse momento, porque há um lugar íntimo, propício, pronto, para que você possa ter comunhão com o Pai. Quando você descobrir e tiver comunhão com o Pai, você vai ver que tudo isso não era apenas para cercear seus desejos, mas era para que o melhor, você pudesse desfrutar o melhor dessa vida. Ainda que a gente passe por desafios, por lutas, quando estamos debaixo da graça de Deus, não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Se você deseja receber essa palavra no seu coração, fale agora com esse Pai. Diga como você deseja receber isso, como você aceita esse sacrifício, que é impossível de não ser aceito, porque isso não está na nossa vontade. E como você deseja ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Não morra um desconhecido diante de Deus, mas morra alguém que você possa chegar no último dia da sua vida e dizer: eu posso estar morrendo aqui no meu corpo físico, mas eu tenho tanta intimidade com esse Pai, que tudo que eu mais desejo é ter um encontro profundo com Ele neste momento. Que viver seja Cristo e o morrer seja lucro. Nós oramos agora também, Senhor, por todos aqueles que estão desempregados, que estão passando uma situação econômica difícil, estão às vezes à beira da fome, estão desamparados de alguma forma. Oramos para que nós como igreja possamos alcançar e ajudar essas pessoas. E oramos também, ó Deus, para que essas pessoas possam encontrar um trabalho, porque o trabalho traz dignidade ao homem. Então, ainda que a gente possa ajudá-los com um alimento, com um amparo, só o trabalho poderá trazer dignidade para essas pessoas. Então, que além do alimento também eles possam encontrar um trabalho, um lugar de dignidade para sustentar a sua família. Oramos por aqueles que estão agora, nesse momento, contaminados com o Covid. Às vezes estão contaminados com sintomas leves, mas estão angustiados em casa de piorarem a sua saúde, ou com medo de transmitirem para um familiar. Oramos por aqueles que estão internados e pelos familiares que estão envolvidos com isso, porque grande é essa dor, ó Pai. Essa é uma dor muito grande, ó Deus, num momento tão difícil. Então nós estamos aqui enquanto igreja para interceder por essas pessoas. Acima de tudo, que a Tua vontade seja feita. E que, se for possível, ó Pai, essas pessoas recebam a cura do Senhor e encontrem a graça do Senhor. Sejam mais do que limpos, sejam curados, restaurados, renovados. Nós louvamos ao Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus.